O vídeo de hoje é diferenças entre animes e mangás, mas antes de começar o vídeo, irei falar algo importante. Esse vídeo será dividido em 5 partes, até mesmo 10 se for preciso. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, porque vai ser preciso para mostrar a diferença do anime e do mangá. Primeiro, quanto à terceira temporada, é mentira, a probabilidade dela sair é quase 0%, pois o estúdio que animou as outras temporadas fechou no terremoto, e o projeto não é atraente para outras produtoras. Segunda temporada é um filler de quinta categoria que foi um fracasso, sendo que o buraco entre o anime e o mangá é muito grande. Agora, quanto à qualidade do anime em si, bem, eu assisti o anime antes de ler o mangá. A primeira temporada foi chata, a história se mostrou diferente, apesar dos clichês, e a luta do fim foi legalzinha, dando esperanças à série, mas a segunda temporada manteve todos os defeitos da primeira temporada, ser estagnado, cheio de clichês, bobo e sem emoção, e não adicionou nada de novo. Na real, no anime a Cocoa foi um grande regresso na história, só explicando os defeitos citados acima. Estagnado. A história não avança, do início ao fim o Tsukune não evolui em nada, em termos de personalidade. Os relacionamentos não saem do lugar e não tem nenhuma trama, é só o dia a dia deles, sem grande relação entre os episódios ou uma história por trás. Isso já ocorria na primeira temporada, sem falar das lutas, que não mudaram nada. Ele tira o crucifixo e ela dá um chute no adversário, sem evolução nenhuma. Clichês. O Aren cheio de sem história. Basicamente a segunda temporada manteve todos os clichês da primeira e não mostrou nada de novo. O que adicionou foi uma tsundere loli, Cocoa, ou seja, algo muito clichê, bobo, consequência de não ter história e das piadas serem repetitivas e óbvias, sem emoção. Há entretanto o fato das lutas serem idiotas e de não ter uma boa história. Bem, eu já não havia gostado muito do anime. Primeira temporada legalzinha e a segunda lixo. Daí, por não saber o que assistir, eu decidi ler o mangá e digo que depois de ler o mangá acabei percebendo que o anime era pior do que eu pensava. Eis os motivos. O começo é parecido, mas só, pois a história não evolui. Afinal não tem a Medusa no mangá, ela é responsável por um monte de acontecimentos, sendo a primeira vilã. Também não tem o Kabuto, nem a máfia chinesa, nem as irmãs mais velhas da Mocha, nem os Outcasts, nem a Fairy Tail, ou seja, não tem nada que faça a história evoluir e ser tão boa. Tipo, no manga a história evolui e amadurece, as lutas melhoram, os personagens ficam mais bem definidos e desenvolvidos, os elementos citados acima criam um clima e uma boa trama. No caso, o fim da primeira temporada já estava bem diferente, ao ocultar a participação da Medusa e em nenhum momento se referir aos Outcasts. Mas a segunda temporada é, como eu disse acima, um filler de quinta categoria que a única explicação do lugar da onde foi retirado é uma boa ida ao banheiro por parte do animador, pois do mangá que não foi. No caso não é só a diferença na qualidade da história, mas a segunda temporada do anime, Kapu 2, é totalmente viajada. Por exemplo, no anime fala que o pai dela é o cara, um dos grandes e que havia feito o rosário da Mocha, e só ele poderia consertar. Bem, não nego que ele é poderoso, mas de acordo com o mangá poderosa, líder dos 3 grandes yokais, é a mãe da Mocha, que também foi quem fez o rosário selando a Mocha, e no caso quem conserta o rosário dela é o Torou, outro dos 3 grandes yokais, um dos líderes da máfia chinesa. O outro exemplo é a transformação do Tsukune em Goku, que no mangá é muito bem explorada e surpreendente, no anime é boba e mal utilizada. Encerrado no capítulo 40 e Rosario to Vampire Season 2. Encerrado no capítulo 67, é um dos melhores mangás que eu já li, mas o anime, em principal Rosário mais Vampire Kapu 2, é um dos piores animes que eu já vi. A Kamiga aqui, o anime, é bem sangrento e interessante, porém no anime o romance de Tatsumi e Mai não foi tão mostrado, diferentemente do manga cujo qual eles vêm a ter filhos, e ao contrário do que acham, o Tatsumi não morreu como foi mostrado no anime, mas perdeu seu corpo, sendo transformado no dragão de Incurso. Bem, ele quase morre, mas não morreu. A amada Leone tem uma morte mais trágica do que o mostrado no anime. Ao invés de morrer com tiros e matar o ministro deixa ela sem o estômago e a joga para o povo torturá-lo, e ela se funde com a fera de sua Teigo e morre no primeiro lugar que conheceu Tatsumi. A Nagenda adota uma criança, porém continua solteira. O Wave e a Kurumi vivem juntos, a Kurumi se desculpando com os fantasmas do passado. A Akame trabalha como assassina, matando os inimigos do estado às escondidas e indo atrás de arrumar a Murazane, que foi quebrada pela ESD. No mangá o primeiro-ministro foi morto de um jeito mais brutal e no mangá o Tatsumi evoluiu mais a sua Incurso. Bem, essas são as principais diferenças que é mais notável.